A história do Brasil, com certeza, é uma das mais ricas de todo o mundo. Bom, desde o período pré-colonial até o século XXI, a história do nosso país é repleta de fatos intrigantes e muitas vezes interessantes, para dizer o mínimo. Uma das várias faces da história brasileira que, pessoalmente, eu acho mais interessante é a história militar. Indo desde a Batalha dos Guararapes no Brasil colonial até a Operação Traíra ou as missões de paz no exterior das décadas passadas, são muitas histórias. Infelizmente, é uma parte extremamente ignorada do passado do nosso país. Contudo, hoje irei falar de um fato em específico da história militar brasileira. O dia que uma das fortalezas mais modernas do país quase destruiu o Rio de Janeiro. E essa foi a revolta do Forte de Copacabana, ou a revolta dos 18 do Forte. Então, senta que lá vem a história. Bom, era a década de 20. Era um período pós-guerra do qual o mundo estava se reconstruindo os horrores da Primeira Guerra Mundial. Muitos países estavam em grande crescimento, como Estados Unidos, porém outros estavam vivendo terríveis escaramuças internas, como foi o caso do Brasil. Economicamente falando, o Brasil estava sofrendo uma recessão econômica devido a uma queda brusca das importações desde 1914 e por uma redução do fluxo de crédito externo. Bom, somado a isso, o governo, numa tentativa de salvar a produção de café, que era a principal locomotiva da economia brasileira no começo do século XX, emitiu grandes quantidades de moeda de 1917 para frente. E bem, como a gente bem sabe, quanto mais moeda é impressa, maior é a tendência inflacionária. E bom, dessa forma foi. A inflação cresceu e a crise aumentou ainda mais o descontentamento das camadas humildes da sociedade, porque com a inflação o custo de vida aumentou, gerando agitações urbanas e as primeiras greves do Brasil, demonstrando uma insatisfação popular crescente entre essas massas. Bem, as oligarquias que governavam o país estavam conturbadas por isso, gerando um cenário político bem delicado. Isso agravou mais ainda com a morte do recém-eleito presidente Rodrigo Alves em 1919, gerando de imediato uma questão de sucessão. Com uma escolha mais favorável aos interesses comuns, Epitácio Pessoa, político paraibano que nada tinha com São Paulo e Minas Gerais, que eram os estados que alternavam de presidente na época devido à política do café com leite, ganhou a eleição. Bom, esse novo presidente começou a carreira já com o pé esquerdo, nomeando 2 civis para os ministérios da Guerra e da Marinha, quebrando uma tradição da República daquela época, que elegia militares para essas pastas, e atraindo o desgosto dos oficiais, sobretudo dos mais jovens. Bom, a situação executivo-militar ficou pior ainda na eleição seguinte. Em 1921, como Epitácio quebrou o ciclo entre paulistas e mineiros para o cargo presidencial e estava na posição do que seria um paulista, o candidato provável para a sucessão foi o mineiro Arthur Bernardes. Nesse caos, Nilo Peçanha, ex-presidente do Brasil, ficou descontente com a candidatura de Bernardes, com os opositores do candidato mineiro vendo em Peçanha um rival, lançando sua candidatura. Peçanha tinha laços com o Marechal Hermes da Fonseca, outro ex-presidente e homem admirado pela bolha militar. Com isso, os militares entraram no meio dos apoiadores de Nilo Peçanha. Junto disso, em outubro de 1921, supostas cartas foram publicadas no jornal Correio da Manhã, com esses documentos sendo designados de cartas falsas, posteriormente. Os conteúdos dessas cartas atacavam o Marechal Hermes e ainda mais o clube militar, do qual Hermes era presidente, acusou Bernardes de ser o autor delas. Bom, isso gerou uma reação mais negativa perante a candidatura de Bernardes, mas isso não evitou a vitória do mesmo em 1922. Meses depois, tropas do exército foram enviadas para o Pernambuco para conter manifestações populares. Hermes da Fonseca, ainda indignado, manda cartas para o comandante da região militar que englobava o Pernambuco, falando para o comandante desobedecer às ordens federais. Em 2 de julho, o ainda presidente Epitácio manda fechar o clube militar e ainda prende Hermes da Fonseca. Livre um dia depois, os oficiais do exército viram essa ação do presidente como um gesto de humilhação contra o marechal. Hermes, hospedado no Palace Hotel, recebe uma visita de um oficial da aviação do exército, que tinha uma carta do filho do próprio marechal, o capitão Euclide Hermes. O mesmo era comandante do Forte de Copacabana,
o mais moderno e poderoso forte da capital federal e do Brasil. E ele mesmo, Euclides Hermes, começaria uma revolta. Na madrugada do dia 5 de julho de 1922, 2 disparos vindo do forte atingiram a ilha da Cotuntuba, anunciando o início da rebelião. Logo depois, o forte de Copacabana disparava contra alvos militares. Na mesma hora, revoltosos se reuniam no cassino da Vila Militar, mas logo eles foram detidos após um combate contra tropas legalistas, que ouviram os disparos dos canhões, concatenando as ideias e percebendo a vinda de uma revolta. Logo depois, militares rebeldes foram detidos antes de chegarem na antiga escola militar do Realengo, mas isso não impede que alguns dos oficiais que resistiram chegassem para a escola e convencessem a maioria esmagadora dos cadetes a aderirem à revolta. Pelo nascer do sol, os cadetes tentaram ir para a Vila Militar na esperança de encontrar oficiais para aderirem à revolta, mas o que eles viram foi uma vila militar repleta de legalistas. Depois de uma rápida escaramuça, os rebeldes foram detidos. A situação era péssima para os revoltosos em todos os cantos, sendo detidos tanto pela força pública, que era o nome da atual polícia militar, ou por outras tropas legalistas. Apenas uma posição rebelde se manteve, o forte de Copacabana, com o próprio trocando tiros com outros fortes legalistas menores ao redor. O forte era dotado de canhões navais poderosos para a época, com as duas cúpulas principais com 2 canhões cada. A cúpula maior tinha 2 canhões de 305 mm, já a cúpula menor tinha 2 canhões de 190 mm, além de 2 cúpulas menores ainda com apenas um canhão de 75 mm cada. O canhão de 305 mm, por exemplo, poderia atingir alvos navais a uma distância máxima de 23 km, e mesmo que as armas do forte fossem canhões de tiro tenso, ou seja, de trajetória praticamente reta e para alvos fixos, diferente de obuses que realizam tiro curvo contra alvos terrestres em área, isso não foi um obstáculo para os revoltosos, que dispararam contra o quartel do batalhão naval na Ilha das Cobras e contra o prédio do Ministério da Guerra. A salva contra o batalhão naval matou 3 fuzileiros navais, e das 2 salvas contra o Ministério da Guerra, apenas uma acertou o alvo em cheio, matando 3 soldados e ferindo muitas outras pessoas lá dentro, gerando pânico nos legalistas. O forte precisava ser parado, ou toda a capital seria destruída pelo mesmo. Logo, a marinha foi ativada. Nessa época, a marinha tinha 2 encoraçados relativamente poderosos para a época, sendo eles o Minas Gerais e o São Paulo. Ambos estavam em reparos durante aqueles dias, mas suas armas e sistemas estavam operacionais e em bom estado, além da tripulação aquecida e adestrada por exercícios de tiro recentes. Então, dias antes da revolta em si, o Minas Gerais teve seus reparos interrompidos e preparado, como também o São Paulo, que teve suas caldeiras abastecidas e acesas com carvão. Cientes de uma conspiração, os encoraçados estavam prontos sobre o sinal de qualquer ação revoltosa. Entre o dia 4 e 5 de julho, na madrugada, os planos foram traçados. São Paulo seguiria em frente, acompanhado pelo Minas Gerais logo atrás, junto do contratorpedeiro Paraná. O São Paulo, então, parte para a entrada da Baía da Guanabara, prestes a entrar em combate. Por detalhe, esse combate estava totalmente desvantajoso para os encoraçados, pois o forte, além de bem armado com seus canhões, era extremamente protegido por espessas paredes de concreto armado. Eram paredes assim extremamente densas e gigantes, que iam além do poder dos canhões de 305 mm do São Paulo. Já a cúpula de 305 mm do forte poderia disparar munições explosivas que poderiam simplesmente obliterar os navios da marinha com apenas uma única salva. Nem o São Paulo, nem o Minas Gerais, que eram os navios mais poderosos da marinha, poderiam aguentar. Era um combate acirrado. Pela manhã, o encoraçado de São Paulo ia em direção ao forte, mas realiza um disparo acidental na direção de uma posição legalista, que por pouco não atinge ela. Pelas 8 horas, o Forte da Vigia, um forte ocupado pelos legalistas, sinaliza para o São Paulo que o combate começou, com o encoraçado disparando sua primeira salva de tiros contra o forte. Apesar disso, os tiros não chegaram no alvo devido a uma neblina baixa que dificultou o navio na hora do disparo. Depois disso,
O São Paulo e a cúpula de 190mm do forte continuaram a trocar tiros, mas não teve confirmação exata dos acertos de ambos, seja pela fumaça das chaminés do navio ou pela nuvem de cinza dos disparos da cúpula do forte. Depois, a mesma cúpula de 190mm continuou a disparar, mas contra outro alvo. Pelas 8h30, São Paulo dispara mais uma salva que finalmente atinge em cheio o forte, e pelas 9, os revoltosos do forte de Copacabana já levantaram bandeira branca. A operação foi um sucesso? Bom, agora surge uma questão, no mínimo, estranha. Como São Paulo, que tinha tudo para perder essa luta contra o forte de Copacabana, que era bem melhor protegido e representava um perigo contra todos os navios da marinha, pode ganhar essa luta? Bom, quando foram notificados a vinda de 3 navios dos legalistas contra o forte, a cúpula dos canhões de 305mm tentou girar em direção ao São Paulo, mas nessa hora o motor que girava a cúpula começou a vazar óleo, perdendo assim o movimento da arma. Depois, o eletricista do forte notificou o capitão Euclide Hermes que o motor fora sabotado durante a confusão vinda dos 3 navios. Mas, ainda assim, mesmo sem as armas de 305mm, os canhões de 190mm ainda estavam disponíveis, mas nenhuma salva deles mirou diretamente no São Paulo. Bom, isso continua sendo um mistério, como também a questão da operacionalidade das cúpulas menores de 75mm naquele dia, que também não são conhecidas. Bom, depois desse combate, o capitão Euclides deixou o forte e foi até o Palácio do Catete para uma negociação com o ministro da Guerra, mas mal chegando ao Catete, Euclides fora preso. Enchidos de idealismo, então, o resto dos revoltosos sai do forte e marcham pelas ruas cariocas combatendo os legalistas. Esse grupo, então, foi eternizado como os 18 do forte, e suas ações influenciaram um dos maiores movimentos e revoltas armadas da história brasileira, o tenentismo. Mas esse é assunto para outra hora. E assim, a história da revolta do forte acaba. Bom, hoje o Forte do Copacabana é mantido como um museu e é aberto para visitação, mantendo a estrutura original e as suas baterias navais que outrora bombardearam o Rio de Janeiro. Olha, se um dia qualquer um de vocês que estiverem assistindo esse vídeo for ao Rio de Janeiro, é de praxe uma obrigação vocês ir ao Forte, que preserva um pedaço importante da história brasileira. Bem, enfim, por hoje é isso. Muito obrigado por todos que assistiram até o final. Esse vídeo realmente eu queria fazer porque é um assunto que eu gostei bastante, sabe? É um pedaço de história brasileira que a gente meio que ignora, sabe? Por exemplo, não se fala tanto nessas coisas assim nos livros de história. Obviamente, educação básica tem que ser bem rasa mesmo. Isso se vê normalmente em faculdade ou se você estudar por conta própria. Mas, assim, acho que seria mais legal, sabe? Se na história, pelo menos, da educação básica, média, fundamental, as escolas trouxessem mais prioridade para esses assuntos da história brasileira. E também da história estadual, porque tem muitas coisas legais, tipo, aqui em São Paulo mesmo, teve a questão da Revolução de 1932, ou até mesmo a Revolução Paulista de 1924, que também é mais esquecido de todos, mais esquecido do que o 32 inclusive. Mas enfim, é isso aí. Um abraço e que os senhores fiquem bem. Até mais.